A Secretaria de Saúde investiga os atestados apresentados por médicos que faltaram ao plantão do fim de semana. De acordo com os sindicatos, os profissionais não estariam recebendo as horas extras. O Ministério Público também está no caso. Uma equipe da Corregedoria da Secretaria de Saúde passou o dia no Hospital Regional da Asa Norte em busca dos atestados dos 3 médicos que faltaram ao plantão do fim de semana. Ainda não foi levantado o número de documentos que vão ser conferidos. Se forem encontradas irregularidades, elas vão ser encaminhadas ao Conselho Regional de Medicina. A punição pode ir desde uma advertência até a demissão do médico do serviço público. A investigação vai analisar também a produtividade dos profissionais de saúde no horário de serviço e vai abranger outros hospitais da rede pública. Vai ser observado o médico que bateu ponto, o enfermeiro que bateu ponto, observar os prontuários médicos avaliados, principalmente esses 3 que apresentaram atestado médico. Alguns já são reincidentes. De acordo com o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, faltam cerca de 3.000 profissionais na rede pública de saúde. Com isso, quem trabalha fica sobrecarregado e adoece mais. Além disso, o sindicato alega que o GDF não está pagando as horas extras. Os médicos estão cumprindo a escala com o expediente normal. A Secretaria de Saúde afirma que faltam 1.500 médicos que vão ser contratados e que o pagamento das horas extras está em dia. O médico não pode abandonar o plantão. O médico não pode dizer, eu não vou fazer, eu desisti, não quero mais fazer hora extra no dia do plantão. Os médicos da Secretaria de Saúde têm o melhor salário do Brasil. Não é possível que o sindicato não compreenda que quem mais é penalizado é a população. Com poucos médicos atendendo aos pacientes, o fim de semana foi de caos em vários hospitais públicos. No Hospital de Ceilândia, uma das mães revoltada quebrou o vidro da entrada da pediatria. Em Taguatinga, pacientes desistiram do atendimento depois de passar por outros hospitais que não tinham médicos. De volta a Ceilândia, a falta de atendimento avançou pela segunda-feira. Já perguntei quantos médicos tem. A moça ali fala que tem, outra fala que tem 2, mas só que tem gente aqui de 3 horas da manhã. Saiu uma agora de ontem, fez 24 horas. O Ministério Público investiga a falta de profissionais. Na verdade, em algumas unidades, a frequência que é da folha de ponto, a frequência das escalas e a jornada de trabalho que é apresentada na internet para a população e que é fixada nas unidades assistenciais. Então, essa divergência leva à possibilidade de manipulação. Quem precisa de um pronto-socorro está cansado de esperar. Na UPA não tem médico do Recanto, das EMAs, não tem na UPA do Núcleo Bandeirante, do Guará de manhã não tinha médico, e o único médico que tinha estava na sala vermelha. Cheguei aqui 10h20, são mais de 8, quase 8 horas. Aqui dentro, sem esperar. Não entrou nenhuma ficha amarela. Peguei a pulseira amarela, passei pela triagem, até agora não me chamaram. Não vi um médico ainda chamar ninguém. Aqui com a gente o presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Gutenberg Fialho, e o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no DF, Maximilian Patriota. Boa noite, senhores. Dr. Maximilian, eu gostaria de começar com o senhor perguntando o seguinte: independentemente de saber se os médicos estão ficando doentes ou não estão indo trabalhar porque não estão recebendo hora extra, é um direito do cidadão ter atendimento médico. Esse cidadão que fica sem o atendimento, o que ele pode fazer? Voltar para casa e chorar? Ou tem alguma forma dele mostrar que ele tem esse direito? Boa noite. Boa noite, Braga. Dependendo do nível de urgência, dependendo da documentação que ele obtiver, que ele compareceu à unidade de tratamento e que não tinha nenhum médico, ele pode procurar um hospital particular, antes disso tentar pleitear uma medida de urgência em algum plantão judicial, para que ele seja atendido por um médico da rede particular e responsabilizando o GDF por isso. Essa cobrança de ação judicial, ela é imediata ou eles podem recorrer? Bom, ele entraria a priori no plantão. Se ele não tiver condições de arcar com o advogado, ele procuraria a Defensoria Pública, pediria uma medida de urgência com um pedido de antecipação da tutela. Se o juiz entender que
caracterizado, tem prova e a situação realmente é de urgência, ele defere de imediato antes mesmo de ouvir o GDF. Perfeito. Agora, doutor Gutenberg, vem se falado muito sobre o problema das horas extras dos médicos. Muitas vezes, essas horas extras, inclusive, substituem o trabalho de outros profissionais. Na sua opinião, até que ponto esse trabalho exagerado extra pode acarretar nesses atestados exagerados também? Veja bem, a questão das horas extras na Secretaria de Saúde é crônica, não é de hoje. Isso vem se arrastando desde o início desse governo. Tem, inclusive, recomendações do Tribunal de Contas para se diminuir o número de horas extras. No entanto, não se consegue porque não se contrata médicos suficientes. Nós estamos com os profissionais trabalhando no limite da sua capacidade física, adoecendo e trabalhando doente. A capacidade humana tem limites. Tem colegas que, quando se recusam da hora extras, terminam sendo ameaçados, sofrendo assédio moral. Isso é um problema grave. A população tem direito de ser atendida e muito bem, e os médicos têm o direito de atender com qualidade, com condições de trabalho decentes, assim como os outros profissionais também que estão na mesma situação. Não falta só médico, falta auxiliar de enfermagem, falta enfermeiro, falta farmacêutico, falta odontólogos, falta servidores administrativos. Os recursos humanos da Secretaria de Saúde estão defasados, não há uma política de reposição. Isso vem se arrastando desde o início deste governo, não é agora que está acontecendo isso. Agora, doutor... Nós temos, ao longo desse período, denunciado essa deficiência de profissionais, que são mais de 3.500 médicos que faltam. Esses dados estão no site da Secretaria de Saúde. E com a abertura de UPAs e das clínicas da saúde da família e de outros serviços, aumentou esse déficit. É necessária uma política enérgica e eficiente e urgente para a reposição de recursos humanos. Nós denunciamos essa situação várias vezes ao Ministério Público, ao Conselho Regional de Medicina e à própria Secretaria de Saúde. O episódio que se está questionando tem se repetido porque os colegas estão adoecendo e trabalhando doente. Esse fato não é um fato novo. Eu estive hoje na UPA da Ceilândia, não tinha pediatra, eram para ter 5 clínicos trabalhando, tinham 3 clínicos trabalhando, porque um foi sem estar escalado para os colegas não ficarem sobrecarregados. Nessa questão aí, doutor Gutenberg, eu gostaria de ver com o doutor Maximilian, que é o seguinte: a secretária fala em investigar a produtividade dos médicos. O profissional médico, há como fazer uma investigação de produtividade? Quer dizer, vou atender, quanto mais gente eu atender, talvez seja melhor para o meu patrão. Pode ir por esse caminho aí, doutor? Braga, pode. Depende, é questão de bom senso e de prova. Se ficar patente, o problema é a produção dessas provas. Se ficar patente que o sujeito, se tiver prova disso, vídeo, câmera, que o sujeito ficou sentado olhando para o teto durante o período de trabalho, que pediu para o colega passar o cartão enquanto ele estava em outro lugar, ele realmente não está produzindo. Agora, punir o profissional que de repente ficou 1, 2 horas conversando com o paciente para tentar caracterizar melhor o problema do paciente para não dar um diagnóstico errado, esse não pode ser punido, é uma questão de bom senso. Perfeito. Doutor Gutenberg, a gente recebeu a informação de que hoje pediatras estariam se remanejando e deixando de atender, por exemplo, 2 horas em ambulatório, passando a atender nos postos, né, de saúde de emergência, justamente para suprir essa demanda e para evitar que muita gente fique esperando durante muito tempo. É função desses pediatras, desses profissionais fazerem isso? Olha, o remanejamento de pediatra de um setor para outro, numa situação de crise, é importante que se faça, até pela urgência, pela situação de crise. O que não pode acontecer, Lívia, é o que está acontecendo, são declarações levianas e irresponsáveis da atual secretária de Saúde, que deveria ter conhecimento da crise que nós estamos passando, que não é de hoje que nós denunciamos, e administrar procurando harmonia e junto com as entidades médicas e não jogando a responsabilidade da crise, que é da gestão, para os profissionais da saúde. Tem que se ter competência e equilíbrio emocional e inteligência emocional para administrar esse momento. Senão, agora, é melhor pedir para sair. Doutor Gutenberg. Nós precisamos de união das entidades médicas, de toda a sociedade, para atravessarmos esse período de crise que é grave. Quando a secretária... vem se arrastando desde o início desse governo. Não é novo. Esse caso a secretária tinha conhecimento. Se não tinha, ela assumiu
totalmente desinformado. Agora, quando a secretária diz que o salário dos médicos do DF é o maior do Brasil e não tem do que reclamar, como é que o senhor rebate isso, hein? Braga, essa sua pergunta é fundamental. Mostra a incapacidade gerencial desse governo. E é verdade o que a secretária fala. Nós fizemos em junho do ano passado um acordo salarial, onde o médico do Distrito Federal tem hoje o melhor salário da classe médica do país. No entanto, de junho do ano passado para agora, já fazem 14 meses, e esse governo não conseguiu fazer um concurso público para colocar médicos dentro da rede pública. Então, veja, os médicos que estão dentro não pediram demissão, os mais antigos, mas os jovens não estão aguentando continuar trabalhando nessas péssimas condições, estão pedindo demissão. Os mais antigos terminam ficando porque também não tem mais, estão já em final de carreira. Agora, o governo faz um acordo salarial em junho do ano passado e 14 meses depois de ter melhorado o padrão salarial da categoria, tornando atrativo, não conseguiu fazer um concurso público para colocar médicos no sistema. Numa cidade onde tem a maior proporção de médicos do país, Braga. Nós temos em Brasília 4 médicos para 1.000 habitantes. A maior proporção de médicos do país. Repito, tem médicos sobrando na cidade. O que falta é competência dessa gestão para com que os médicos entrem na Secretaria de Saúde e prestem à população também, assistência decente que eles precisam e necessitam, e nós queremos prestar. Doutor Gutenberg, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Uma boa noite para o senhor, muito obrigado. Doutor Maximiliano, também muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente no DF Record. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado.